E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais um relato, uma história para vocês. A história de hoje é o, Os Olhos do Morto, né? É um senhor aqui que nos conta esse relato, né? É uma história de um velório, alguma coisa assim, né? Então vamos à história do homem aqui, né? É, Bom dia. Estou mandando essa história porque ela me marcou muito. Conheci o Dirceu quando a gente tinha apenas 12 anos. Crescemos na mesma rua, pescamos no mesmo córrego, enterramos nossos pais com pouco tempo de diferença. Ele era meu amigo de verdade, daqueles que a vida não fabrica mais depois de certa idade. Ele morreu de infarto num sábado de manhã. 66 anos. Ainda era novo, ainda trabalhando. A viúva chamava-se Marlene. Me ligou antes de ligar para qualquer outro vizinho, pois sabia o quanto eu gostava. Cheguei na casa deles de tarde e o Dirceu estava lá, no seu caixão, no meio da sala, como ainda é costume em cidadezinhas do interior, o velório em casa. Mas tinha uma coisa que deixou todo mundo sem jeito desde o começo. Os olhos dele estavam abertos. Não era aquela abertura pequena que às vezes acontece. Era aberto de verdade, olhando para o teto, como se tivesse deitado ali esperando alguma coisa. O pessoal da funerária tinha tentado fechar antes de entregar o corpo, mas não conseguiram. A viúva tentou com a mão, delicadamente, várias vezes durante toda a tarde. Os olhos sempre voltavam a abrir. Uma senhora mais velha que estava presente tentou com um pano úmido, jeito antigo que ela disse que sempre funcionou, mas desta vez não deu certo. O velório foi à noite adentro. Eu fiquei até de madrugada e posso dizer que não é fácil velar um amigo que parece estar te encarando do caixão. A gente desvia o olhar sem querer, conversa com a voz baixa, fica inquieto sem saber o porquê. A Marlene não parava de checar o celular. O filho deles chamava-se Renato. Chama-se Renato. Ele morava em São Paulo e estava vindo de carro assim que recebeu a notícia. Mas o trânsito tinha atrasado tudo. Ela repetia para quem quisesse ouvir. Dirceu está esperando pelo filho, está esperando pelo Renato. Ele não vai antes de Renato chegar. E eu ouvia e ficava quieto, porque também não sabia o que responder. O Renato chegou às 4:30 da manhã. Entrou pela porta com aquela cara de quem chorou o caminho todo. Foi direto para perto do caixão. Colocou a mão no ombro do corpo do pai e ali ficou parado, sem falar nada. Eu estava a uns 3 metros de distância e vi com os meus próprios olhos. Os olhos de Dirceu fecharam, devagar, como quem finalmente descansa. Fecharam e daquele momento em diante não abriram mais. Todo mundo todo mundo na sala ficou em silêncio. Todos viram isso acontecer. Era isso que ele estava esperando. Ele esperava pelo filho. Por isso seus olhos estavam abertos. A esposa começou a chorar baixinho. O Renato ficou com a mão no ombro do pai por mais algum tempo. E eu saí para fora, fui para a calçada, tomar um ar. Fiquei olhando a rua vazia de madrugada, pensando em quantas coisas a gente acha que entende, mas não entende nada. O Dirceu era homem de poucas palavras, mas nunca saía sem se despedir. Até no final foi assim. Essa é uma coisa que eu vi com os meus próprios olhos. Quis deixar aqui o meu registro. Um abraço a todos que ouvirem essa história. O que você achou da história do homem?
É uma história um tanto triste, né? A história de um velório aqui, né? De um amigo, né? Dizendo tchau para o outro aqui. Não sei para vocês, né? Na cidade ou nas histórias que já escutaram, mas isso aqui eu já escutei algumas vezes, né? Da parte quando às vezes tem um familiar, né? Que o falecido ali ele deseja que esteja por perto, ele não fecha os olhos, sabe? No caso hoje, né, com os funerários, essas coisas assim, né? Às vezes tem os métodos, né, de fazer o tratamento do corpo ali, né? A tanopraxia, né, algum negócio assim, né, que chama, né, o cuidado ali. Teve pessoas também que não deixavam fechar o caixão, ele ficava com as mãos para fora. Já ouvi falar também de história assim, né? Até que tem uma história que eu me lembro bem nitidamente que a minha avó contou uma vez, não sei se foi a avó ou foi o avô, mas eu posso trazer também no outro relato aí sobre a pessoa, né, que não queria ser enterrado, né? Mas fica para uma outra história. Essa aqui é a história desse senhor aqui, né? Então, obrigado por ter mandado a história, né? Apesar de ser muito triste, mas é um fato curioso essa parte, né, do homem estar esperando o filho, né? Ali para poder fechar os olhos e descansar em paz ali, né? Então, apesar de ser triste, né? Então é um relato mesmo assim bem interessante. Então, se você gostou deste relato, dessa história, então precisa se inscrever no nosso canal e deixar um like para a história desse senhor aí, ok? E se você também quiser, mande a sua história também para o e-mail que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, ok? Para a gente poder estar contando a sua história aqui também. Então, por aqui e até mais, pessoal. Valeu!